Bom, hoje a aula vai ser sobre o desenvolvimento da administração pública no Brasil, começando com a patrimonialista, passando pela burocrática e chegando finalmente na gerencial. A patrimonialista começou nos tempos de colônia e foi até 1930, e foi marcada pelas vontades do imperador, porque o que ele fazia virava lei, o que ele fazia era executado. A seleção para qualquer cargo público, ele podia escolher quem ele quisesse, desde os parentes até amigos. Então era um ambiente muito corrupto, e o patrimônio dele se misturava com o patrimônio do Brasil, por assim dizer. O público e o particular se misturavam, porque a administração era do Estado, mas não era pública. Ele administrava particularmente um patrimônio que deveria ser de todos. Os gestores públicos eram escolhidos por indicação do soberano, como eu disse, e o povo deveria servir ao Estado e não ao contrário. Aqui, os súditos indo reverenciar o imperador. Bom, depois veio a burocrática, com Getúlio Vargas, em 1936, e foi até 1995. Bom, Getúlio Vargas buscava acabar com essa mistura entre patrimônio público e privado, e criou várias formas de garantir a legalidade do, do cumprimento do executivo, desde fiscalização, profissionalização, impessoalidade, hierarquia e o poder racional legal, que é a burocracia. Ele criou várias formas de garantir que o processo fosse feito do jeito correto. E para isso foi criado o DASP, que era o órgão que ia executar toda essa reforma e organizar a administração pública no Brasil. Baseado na teoria de administração científica de Taylor, na racionalização e na padronização, ele buscava garantir que os processos fossem feitos sem corrupção, não houvesse espaço para indicar um parente, não houvesse espaço para indicar um amigo para um cargo que deveria ser feito através de um processo determinado. E os recursos humanos eram inspirados no modelo weberiano, em que a burocracia se baseia no mérito profissional. Aí criou as profissões de carreira, e, enfim. Mas aí teve alguns defeitos, logo que se criou essa condição de não mais poder indicar quem quisesse e tal, todos os processos adequados. Acabou que a máquina pública ficou muito pouco eficiente, criou engessamento, controle excessivo nos processos. Os processos passam a ser mais importantes que a própria execução do serviço, que é um problema ainda hoje no Brasil, que acaba causando uh, engarrafamentos e tal pela fiscalização em fronteiras, acaba causando que as cargas fiquem muito tempo nos portos porque não conseguem conseguir os documentos necessários para mover essa carga, enfim, que acabou causando que o Brasil fosse um dos países menos competitivos do mundo. Caiu muito com essa questão da burocracia, enfim, da pouca eficiência que a gente tem. E tanto que foi feito até um filme para demonstrar a burocracia no Brasil, como o processo era muito complexo aqui, muito demorado. Um filme com Robert De Niro, chamado Brasil, em que o Estado futurista totalitário controlado pelos computadores e pela burocracia, onde todos são governados por fichas e cartões de crédito, mostrando que realmente isso se tornou um problema aqui no Brasil. Até que foi feita a reforma gerencial, em 1995, sob o governo do Fernando Henrique Cardoso. O principal responsável por essa reforma foi o Luiz Carlos Besser Pereira, que buscava dar mais eficiência para a máquina pública. Como? Através de três meios, assim. Pelo meio institucional legal, ele visava a descentralização do aparelho estatal através da criação de agências regulatórias, executivas e organizações sociais. Então ele buscava tirar um pouco do poder executivo diretamente e ceder a outras agências regulatórias e executivas. No plano da gestão, ele queria dar mais autonomia e formas de responsabilização dos gestores, através da administração por resultados, que substituiria a administração dos processos, característica da burocracia. Como eu disse anteriormente,
Na burocracia, o processo passa a ser muito importante, porque queria garantir que fosse feito de forma correta, sem corrupção, enfim. Só que isso acabava atrasando demais. E agora a medida é que o administrador seja avaliado pelos resultados para que a gente possa chegar no fim que a gente quer. E no meio cultural, uma mudança de mentalidade que se pautasse pela confiança. Por que confiança? Porque agora, sem tanta fiscalização, sem tanta burocracia, sem tanta, sem tanto engessamento, a confiança no processo que está se fazendo passa a ser mais importante. E um dos princípios fundamentais da reforma de 1995 é o de o Estado só deve executar as tarefas exclusivamente estatais. Então é de novo aquela descentralização. A reforma reconhecia que ainda existem elementos patrimonialistas na estrutura do Estado. Que a gente vê que ainda se indica parentes para cargos públicos, que ainda se faz um jogo político onde amigos são indicados, mas que acreditava-se que a melhor forma de combater o clientelismo era tornar o Estado mais moderno. Isso aí.